Olá pessoal, tudo bem? Vamos então à nossa primeira aula efetivamente, não é? Com matéria do edital, que é oferta e demanda e classificação dos bens. Esse é um modelo muito básico de oferta e demanda, mas é um modelo que já aparece em várias provas. Alguns conceitos desse modelo bem básico já são importantes para fazer determinadas questões, não é? Uma vez que, mesmo sem conhecer os fundamentos da oferta ou os fundamentos da curva de demanda, que é a teoria do consumidor, e os fundamentos da teoria da oferta, que é a teoria dos custos e da produção, é possível analisar várias questões a partir desse modelo básico de oferta e demanda, não é? A gente pode encontrar os preços e as quantidades de equilíbrio, ver como que mudanças nas condições de mercado afetam o equilíbrio da economia, não é? Outro ponto importante é o movimento ao longo da curva e deslocamentos da curva, essa distinção, não é? E a classificação dos bens. São questões que sempre aparecem, classificações dos bens. Bens de Giffen, bens inferiores, bens normais, bens substitutos, bens complementares, tudo isso a gente vê com esse instrumental de oferta e demanda. Esse instrumental básico de oferta e demanda é bom ter uma boa familiaridade com ele, porque ele é também importante para a gente estudar o efeito de políticas do governo, não é? A gente tem nas próximas aulas elasticidade e políticas do governo, impostos, cotas, tarifas, subsídio, preço máximo, preço mínimo e também elasticidade. É sempre um conceito que aparece e que é cobrado, inclusive no CACD. Não é? A gente teve questão esse ano e várias questões, em vários anos, o avaliador sempre gosta, quando vai colocar uma questão de microeconomia, sempre tem lá elasticidade e alguma política do governo no modelo básico de oferta e demanda. Então, apesar de ser um conteúdo inicial de microeconomia, ele é bastante explorado em vários concursos, né? E no Rio Branco também, no CACD, aparece muito elasticidade. Tem várias provas de vários anos a gente viu o avaliador cobrar na questão de microeconomia exatamente esses conceitos de elasticidade, que é dessa parte inicial do curso. Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula. O que a gente vai aprender hoje? Esse resuminho aqui dá todos os conceitos que a gente tem, essa apresentação dá todos os conceitos que a gente vai ter ao longo da aula, né? O que é o mercado competitivo e como ele é descrito pelo modelo de oferta e demanda. As definições da curva de demanda e de oferta, que fatores que determinam a demanda e a oferta. Claro que para analisar as mudanças nas condições de mercado e os efeitos sobre preço e quantidade de equilíbrio, é importante a gente saber quais são os determinantes da demanda e da oferta, não é? A diferença entre movimentos ao longo de uma curva e os deslocamentos da curva, como que as curvas de oferta e demanda determinam o preço e a quantidade de equilíbrio, não é? E como que esse preço e a quantidade de equilíbrio mudam quando mudam as quantidades de mercado. Quando mudam as condições de mercado. Como as mudanças nos fatores que afetam a demanda ou a oferta afetam o mercado, o preço de mercado e a quantidade de um bem. Os casos de escassez ou excesso de oferta, como que o preço se move para voltar ao equilíbrio. Esses mercados competitivos, que a gente representa por meio de oferta e demanda, eles são mercados com equilíbrio estável. O que significa um equilíbrio estável? É um equilíbrio em que qualquer ponto fora do equilíbrio vai levar de volta para o equilíbrio, vai gerar forças, né? As forças do mercado vão levar de volta para o equilíbrio. Então, esse é um equilíbrio estável, em que qualquer ponto fora do equilíbrio vai desencadear determinados movimentos, determinada dinâmica que vai levar a economia de volta para o equilíbrio. E, por fim, efeito substituição, efeito renda e a classificação dos bens em bens normais, inferiores e bens de Giffen, né? A gente tem já nessa aula de hoje também a classificação dos bens em bens substitutos e bens complementares.
Então, nessa apresentação inicial, estão todos os temas mais importantes da aula de hoje, não é? Desse conteúdo inicial de oferta e demanda. Bom, o que é o mercado competitivo? A gente estuda um pouco mais à frente para comparar com o monopólio, depois que a gente estuda maximização do lucro, né? Custo, produção, maximização do lucro, a gente estuda melhor o mercado competitivo, mas essa caracterização inicial é importante. O mercado competitivo tem muitos compradores e vendedores. Os bens são homogêneos. Eu não estou interessado aqui ainda em comparar com as outras estruturas de mercado, mas é só uma apresentação inicial para a gente estudar a oferta e demanda, não é? Porque esse modelo de oferta e demanda, ele serve para representar um mercado competitivo. Há muitos compradores e vendedores, não é? O bem é homogêneo, os bens são idênticos, né? Portanto, eles são substitutos perfeitos, né? Cada bem ele é idêntico, de modo que os fabricantes produzem bens que são substitutos perfeitos, né? Porque os bens dos vários concorrentes eles são homogêneos, idênticos, né? Então existe uma perfeita substitutibilidade aí entre o bem de um mercado, né? Entre os bens produzidos pelos diferentes compradores, né? Quando eu estou falando aqui substitutos, eu não estou falando de bens diferentes, não. Que eles têm substituição, não. Eu estou falando de um mesmo bem e um bem produzido por diferentes produtores, cada produtor vai produzir um bem que é substituível de outro produtor, porque eles são homogêneos, são idênticos, né? Compradores e vendedores, como há essa homogeneidade no bem, não é? No produto, e existem muitos compradores e muitos vendedores concorrendo, os compradores e vendedores não conseguem afetar o preço, eles são tomadores de preço, não é? Então, cada comprador e vendedor estão no mercado e eles não conseguem afetar o preço do mercado, portanto, são tomadores de preço, não é? Esse é o modelo da concorrência perfeita. Então, o modelo de oferta e demanda, ele é um modelo que funciona no mercado competitivo. O que é a curva de demanda? A curva de demanda vai mostrar o comportamento dos compradores, o lado dos consumidores. O que é quantidade demandada? A quantidade do bem que os compradores desejam e podem comprar. Então, a quantidade demandada é a quantidade do bem, a quantidade de determinado bem que os compradores desejam e podem comprar. É importante ter a diferença entre o que é quantidade demandada e o que é demanda. A demanda, ela mostra a relação entre a quantidade demandada pelos consumidores para cada preço. Já é uma relação, né? Enquanto quantidade demandada é uma quantidade demandada específica do bem. Então, quantidade demandada eu defino como a quantidade que os compradores desejam e podem comprar. E defino também como uma quantidade determinada e específica, não é? Enquanto a demanda vai ser uma função, não é? Ela já mostra a quantidade demandada dos bens, né, de determinado bem, para cada nível de preço. Ela mostra uma relação. Lei da demanda. O que afirma a lei da demanda? Afirma que a quantidade demandada dos bens, ou seja, a quantidade do bem que os compradores desejam e podem comprar, ela cai quando o preço do bem aumenta, né? Aí aqui eu já tenho uma relação teórica que diz que a quantidade demandada dos bens cai e diminui quando o preço do bem aumenta. Ceteris paribus. Por que ceteris paribus, não é? O que é ceteris paribus? Então, ceteris paribus significa que todos os demais fatores, que não o preço, são mantidos constantes. Então, a lei da demanda diz que a quantidade demandada de um bem cai quando o preço do bem aumenta, ceteris paribus. Ceteris paribus significa que tudo mais constante. O que é tudo mais constante? São todos os outros fatores, como eu estou relacionando preço e quantidade demandada,
e estou estabelecendo uma relação estável entre preço e quantidade demandada, eu considero que todos os demais fatores estão constantes, não é? O que significa que demanda tem vários fatores determinantes além do preço. Vários fatores determinantes além do preço, que a gente vai estudar. Então, eu tenho um plano de demanda, ou uma tabela que mostra as diferentes quantidades demandadas de um determinado produto, aqui está a quantidade de leite, não é? Demandada para cada preço. Então, quando o preço é zero, a quantidade máxima de leite que vai ser demandada é igual a 16. Então, quando o preço está zero, eu tenho 16 unidades aqui de leite demandadas, não é? Se o preço aumenta para 1, a quantidade demandada diminui para 14. Se o preço é 2, o preço ficou mais alto, a quantidade demandada caiu. Então, à medida que eu vou aumentando o preço aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou aumentando o preço do leite, a quantidade demandada vai diminuindo, 16, 14, 12, né? Com um preço de 6, a quantidade demandada diminui. Então, esse plano de demanda mostra a relação entre o preço e a quantidade demandada e é uma relação negativa. À medida em que o preço aumenta, a quantidade demandada cai. À medida em que o preço diminui, a quantidade demandada aumenta. E depois a gente mostra no gráfico, não é? A gente poderia aqui fazer a equação, mas não é necessário, não é? A gente mostra no gráfico essa relação entre preço e quantidade demandada. É isso que a gente chama de curva de demanda, não é? É a curva que vai mostrar essa relação entre preço e quantidade demandada que está na tabela, não é? Quando eu tenho aqui o preço igual a 0, a quantidade demandada vai ser igual a 16. Se o meu preço aumenta para 1, a minha quantidade demandada é 14. Então eu venho para cá, não é? Essa vai ser a minha quantidade demandada, vai ser 14 se eu tenho um preço de 1. À medida que o preço aumenta para 2, eu tenho uma quantidade de 12, vai ficar aqui, não é? Então eu vou fixando vários pontos aqui, não é? Eu tenho preço de 1, quantidade demandada de 14, vai ficar mais ou menos aqui, não é? Vai ficar mais ou menos aqui. Preço de 2, quantidade demandada 12, vai ficar aqui, não é? Vai ficar esse ponto aqui. E aí quando eu ligo os pontos eu tenho a curva de demanda, não é? É isso que acontece aqui. 3, quando eu tenho a quantidade de 3, eu tenho uma quantidade demandada igual a 10. Então, à medida que eu vou aumentando o preço, vai diminuindo a quantidade demandada do bem e, com isso, eu traço a minha curva de demanda, não é? Quando o preço é 6, a quantidade demandada é 4, vai ficar mais ou menos aqui, não é? Então, estão aqui os pontos, não é? Os pontos mostrando a relação entre preço e quantidade demandada. À medida que eu vou aumentando o preço, vai diminuindo a quantidade demandada. E com isso a gente traça a nossa curva de demanda. E com isso traçamos a nossa curva de demanda. Curva de demanda negativamente inclinada, não é? Traçamos a nossa curva de demanda, mostrando uma relação negativa entre preço e quantidade de equilíbrio. Aqui mais uma vez, o que é a curva de demanda? É a representação gráfica do plano de demanda, da relação de demanda, não é? Ela mostra quanto de um bem é demandado os consumidores desejam comprar de um determinado bem para cada preço, não é? Para cada preço. Então, a curva de demanda vai mostrar as quantidades de um bem ou serviço que os consumidores desejam comprar para cada preço. À medida em que o preço aumenta, a quantidade demandada diminui. Mas essa demanda ela pode aumentar por outros fatores. Lembrem-se que a gente definiu curva de demanda como a quantidade demandada de um determinado bem para cada nível de preço, considerando
os demais fatores constantes, ceteris paribus, não é? Então, a lei da demanda, o que é a lei da demanda? A lei da demanda diz que quando o preço de um bem aumenta, a quantidade demandada cai. Quando o preço cai, a quantidade demandada aumenta. Ceteris paribus, não é? E a curva de demanda mostra as quantidades demandadas de um bem para cada preço. Ceteris paribus, ou seja, considerando tudo mais constante. E o que é esse tudo mais constante? São demais fatores que podem afetar a demanda de um bem diferente do preço. Então, um aumento na população e outros fatores como renda, expectativas, geram um aumento da demanda, um aumento da quantidade demandada a cada preço. Percebam aqui a diferença, né? Quantidade demandada é uma quantidade específica. Quantidade demandada é uma quantidade específica demandada de um bem. Demanda é uma relação entre a quantidade demandada e o preço. Então, quando a gente se refere a um aumento da demanda, a gente está se referindo a um aumento da quantidade demandada para cada preço. É importante depois até para qualificar a diferença entre deslocamento da curva e movimento ao longo da curva. Então, quando a gente fala de aumento da demanda, a gente está falando de deslocamento da curva de demanda, não é? Porque significa um aumento da quantidade demandada a cada preço. Para qualquer preço, aumenta a quantidade demandada, porque estão mudando os outros fatores que não o preço. Os outros fatores que não o preço. Então, um aumento na população e outros fatores, como renda, expectativas positivas, geram, ou preços de bens relacionados, geram um aumento da demanda, que é um aumento da quantidade demandada para cada preço. Então, quantidade demandada é uma quantidade específica e demanda se refere à relação entre quantidade demandada e preço. Então, quando a gente fala aumento da demanda, é um aumento da quantidade demandada para cada nível de preço. Isso é representado pelas duas colunas da tabela, não é? Aumentou a população, aumentou a quantidade demandada aqui de café, não é? Então, para cada nível de preço, eu tenho uma quantidade demandada maior de café, porque aumentou a população, ou seja, foi um outro fator que não o preço, não é? Foi um outro fator que não o preço que determinou o aumento da quantidade demandada para cada preço. Então, isso significa um aumento da demanda, isso vai significar uma mudança na curva de demanda. Uma mudança na curva de demanda. Então, o aumento da população, mais pessoas tomando café, vai significar um aumento da quantidade demandada para cada preço. Por isso, significa um deslocamento da curva de demanda, não é? Que a gente chama de aumento da demanda, porque a quantidade demandada aumenta para cada nível de preço. Por isso é um deslocamento da curva de demanda. Um deslocamento da curva de demanda é uma mudança na quantidade demandada a qualquer preço dado, ou seja, para cada nível de preço eu tenho agora uma quantidade demandada maior. Então isso significa um deslocamento da curva de demanda e isso ocorre toda vez que há mudança em fatores determinantes da demanda que não o preço. Mudanças no preço vão causar um movimento ao longo da curva de demanda, não é? Então, se eu aumento o preço, diminui a quantidade demandada. Aí se trata de uma quantidade específica demandada que vai diminuir se o preço aumenta e vai aumentar se o preço cai. E aí significa um movimento ao longo da curva de demanda. Movimento ao longo da curva de demanda. Então, se eu mudo o preço, eu tenho um movimento ao longo da curva de demanda. Se eu mudo qualquer dos outros fatores que determinam a demanda, que não o preço, outros demais fatores, então, eu tenho um deslocamento da demanda porque vai aumentar a demanda, ou seja, vai aumentar a quantidade demandada para cada nível de preço, não é? Vai provocar, vai causar um deslocamento da demanda. Vai causar um deslocamento da demanda. Percebam que o preço é o único fator determinante da demanda que está no gráfico, que está num dos eixos do gráfico. Então, quando muda uma variável que está no eixo
de uma determinada função, de uma curva, não é? Ocorre um movimento ao longo da curva, não é? Então, mudanças no preço causam um movimento ao longo da curva de demanda e preço está no eixo. Então, toda variável que está, a mudança de qualquer variável que está em um dos eixos vai causar sempre movimento ao longo da curva. E mudança de qualquer variável que não está em nenhum dos eixos, né, de uma função, de um gráfico, vai causar deslocamentos da curva, né? Isso vale depois para os vários modelos que a gente vai estudar, né? Lá no modelo ISLM, por exemplo, eu tenho taxa de juros e renda. Então, mudanças na renda e na taxa de juros vão causar movimento ao longo da curva, né? A gente tem a curva IS, né? A gente vai ver ainda em macroeconomia. A gente tem a curva IS, mudanças na taxa de juros causam um movimento ao longo da curva IS, não é? E mudanças na renda causam um movimento ao longo da curva IS, porque essas variáveis estão no eixo e a relação entre elas já está representada na curva. Já está representada na curva. Então, mudanças nessas variáveis, preço ou quantidade, renda ou taxa de juros, né, no caso da curva IS, vão causar um movimento ao longo da curva. O que causa deslocamentos da curva são mudanças em outras variáveis que não estão em nenhum dos eixos. Então, mudanças em variáveis que não estão em nenhum dos eixos causam deslocamentos da curva. Mudanças em variáveis que estão no eixo, não é? Nos eixos, levam a mudanças, a movimento ao longo da curva, não é? Porque a relação entre elas já está representada nessa curva. Então, se eu mudo a variável, vai mudar o ponto na mesma curva. É um movimento ao longo da curva. Então, o deslocamento da curva é uma mudança na quantidade demandada a cada preço dado, não é? Representado pela mudança da curva original para uma nova posição, denotada por uma nova curva de demanda. Então, ocorre um deslocamento da curva de demanda, nesse exemplo aqui, porque aumentou a população. Mais pessoas tomando café, desloca a curva de demanda para a direita e para cima. E o deslocamento é para a direita e para cima porque aumentou, né, a quantidade demandada para cada nível de preço. Então, eu já falei aqui da diferença, não é, entre movimento ao longo da curva a partir de movimentos nos preços, de variação nos preços, que é a variável que está no eixo. Então, se o preço cai, a quantidade demandada aumenta. É um movimento ao longo da curva. Se o preço aumenta, a quantidade demandada diminui, um movimento ao longo da curva. Porém, se mudam outros fatores que não o preço, fatores determinantes da demanda, vai causar um deslocamento da demanda para a direita e para cima, não é? Vamos então estudar com mais detalhe agora quais são os outros fatores, vamos ver quais são os outros fatores que causam, quais são os outros fatores que determinam a demanda além do preço do bem, porque esses outros fatores, que não o preço do bem, vão causar deslocamentos da curva de demanda. Se esse fator aumentar a demanda, desloca a curva de demanda para a direita e para cima. Se esse fator, que não o preço, diminui a demanda, vai causar um deslocamento da curva de demanda para a esquerda e para baixo, não é? Então, uma diminuição da demanda e não da quantidade demandada, portanto, é de toda a curva, significa um deslocamento para a esquerda da curva de demanda. A qualquer preço dado, os consumidores demandam uma quantidade menor. Então, para cada preço aqui, eu tenho uma quantidade demandada menor, né? Se eu tiver aqui, né, para cada preço agora aqui, né, para esse preço aqui, eu tenho uma quantidade menor aqui. Né, e para esse mesmo preço, eu tenho uma quantidade maior aqui. Ok? Então, para cada preço, os consumidores demandam uma quantidade menor, né? No caso dessa curva D3, né? Em que houve um deslocamento para baixo e para a esquerda da curva de demanda.
O aumento da demanda significa, ou na demanda, significa um deslocamento para a direita da curva de demanda. Significa que a qualquer preço os consumidores demandam uma quantidade maior do que antes. Não é? O deslocamento para cima e para a direita significa um aumento da quantidade demandada para cada preço. O deslocamento para a esquerda significa uma diminuição da demanda e significa uma quantidade demandada menor para cada preço. Que fatores são esses que deslocam a curva de demanda? São os outros fatores que determinam a quantidade demandada além do preço. O que faz com que os consumidores desejem consumir mais de um bem para cada nível de preço? Esses outros fatores são determinantes da demanda não relacionados ao preço, coisas que determinam a demanda dos compradores por um bem além do próprio preço do bem, não é? Mudanças nesses fatores deslocam a curva de demanda. Que variáveis são essas? No caso da demanda, além do preço do próprio bem, a gente tem aqui essa equação representando, essa função representando a demanda, não é? Quantidade demandada, vamos colocar um D aqui para ficar mais explícito, não é? A quantidade demandada é uma função do preço do próprio bem, a quantidade do bem I, não é? É uma função do preço do bem I, do preço de bens relacionados, preços dos bens substitutos, preço dos bens complementares, não é? Por exemplo, a quantidade demandada de gasolina ela é afetada pelo preço do álcool, ela é afetada pelo preço da própria gasolina, mas também pelo preço do álcool, não é? A quantidade demandada de gasolina de um país, ela é afetada também pelo preço dos automóveis, não é? Se o governo faz uma política de redução de impostos para estimular a compra de automóveis e aumenta muito a demanda por automóveis, se as taxas de juros caem, não é? E os financiamentos de automóveis aumentam muito, e se aumenta muito a demanda de automóveis, não é? Vai aumentar também a demanda, de gasolina, não é? A utilização maior de automóveis vai aumentar a demanda de gasolina. Então, se o preço do automóvel cai, aumenta a quantidade demandada de gasolina, porque vai aumentar a quantidade demandada de automóveis e com a maior quantidade demandada de automóveis, aumenta a quantidade demandada de gasolina. Então, eles são bens complementares, né? Percebam que quando aumenta o preço de um bem, quando diminui o preço de um bem, aumenta a quantidade demandada do outro, porque aumenta a quantidade demandada dos dois quando eles são consumidos conjuntamente, que é o caso dos bens complementares. No caso dos bens substitutos, a relação aí entre preço e quantidade demandada do outro bem é positiva, não é? Quando aumenta o preço do álcool, aumenta a quantidade demandada de gasolina, não é? Se cair o preço do álcool, né, do etanol, se cair o preço do etanol, diminui a quantidade demandada de gasolina, porque vai aumentar a quantidade demandada de etanol, não é? Nesse caso, são bens substitutos. Então, o preço dos bens substitutos e bens complementares também afetam a demanda de um bem. O preço dos bens substitutos e dos bens complementares afetam a demanda do bem, né? No caso dos bens substitutos, a relação é positiva, né? Aumentou o preço do etanol, aumenta a quantidade demandada de gasolina, né? Então, aumenta a quantidade demandada de gasolina, a relação é positiva. Aumenta o preço do etanol, vai aumentar a quantidade, diminuir a quantidade demandada de etanol e aumentar a quantidade demandada de gasolina. Então, no caso dos bens substitutos, a relação é positiva. A relação é positiva entre quantidade do bem e o preço do bem substituto, porque aumentou o preço do etanol, diminui a quantidade demandada de etanol e aumenta a quantidade demandada de gasolina, porque eles são concorrentes, né? Então, se aumenta o preço do bem substituto,
aumenta a quantidade demandada do bem que a gente está considerando, porque eles são concorrentes, né? Fica melhor para ele, fica melhor para a gasolina se aumenta o preço do etanol, né? Já no caso dos bens complementares, a relação é negativa. A gente viu que se cai o preço do automóvel, aumenta a quantidade demandada de gasolina, não é? Porque vai aumentar a quantidade demandada de automóveis com preço mais baixo, não é? Cai o preço do automóvel, aumenta a quantidade demandada de automóveis e com isso aumenta a quantidade demandada de bens complementares. No caso, a gasolina, né, é um bem complementar e aí aumenta a quantidade demandada de gasolina. Então, preço do bem substituto ou bens substitutos, a relação é positiva entre quantidade e preço de bem substituto. Bens complementares, a relação é inversa, negativa, né? Então, esses são outros fatores determinantes da demanda que não o preço do próprio bem. Renda. A renda é outro determinante importante, né? A renda é outro determinante importante da demanda de um bem que não o preço, né? Se aumenta a renda do país, se aumenta os salários, né? As pessoas vão demandar maiores quantidades ou não, não é? Se os bens são normais, aqui a gente já tem uma classificação dos bens. Se os bens são normais, um aumento da renda vai aumentar a quantidade demandada de um bem. Se o aumento da renda reduz a quantidade demandada de um bem, aí a gente tem os bens inferiores, não é? Existe também uma classificação, mas aparece pouco em concursos, que é o bem saciado, né? Aí o aumento de renda não muda a quantidade demandada do bem, no caso dos bens saciados, né? E tem também uma classificação bens de luxos, bens superiores. Aí, no caso, já teria que ter a medida desse aumento da demanda quando aumenta a renda, não é? Que seria o caso da elasticidade. Vamos deixar para falar nas elasticidades, não é? Então, o sinal aqui da renda vai ser, na verdade, duplo, não é? Pode ser mais ou menos, né? Mais ou menos. Aqui são os dois, né? No caso da renda, a quantidade demandada pode variar positivamente ou variar inversamente com a renda, né? Vai depender se o bem é inferior ou normal, né? No caso do bem normal, o aumento da renda aumenta a quantidade demandada do bem. No caso do bem inferior, o aumento da renda diminui a quantidade demandada do bem. Então, o sinal no caso da renda aqui vai ser positivo ou negativo, porque eu tenho dois tipos de bens normais e bens inferiores, né? No caso dos bens normais, o aumento de renda aumenta a quantidade demandada do bem, o aumento da renda. Enquanto no caso dos bens inferiores, o aumento da renda reduz a quantidade demandada do bem. E por fim a gente tem gostos, preferências, não é? Gostos, preferências, está um G aqui para representar gostos, preferências. Então, preços substitutos ou concorrentes, ou PS, preço dos bens complementares, renda do consumidor, gostos, hábitos, preferências do consumidor. O Menkeu também usa expectativas, né? Expectativas positivas também aumentam o consumo, ou confiança do consumidor, como se faz hoje, não é? Muitas pesquisas, os institutos de economia, de pesquisa econômica, fazem acompanhamento do nível de atividade econômica, e uma das principais variáveis é exatamente a confiança do consumidor, que seriam essas expectativas que o Menkeu fala, né? Então, a gente poderia colocar aqui mais um fator, expectativas. Poderia colocar publicidade, não é? Propaganda, que também afeta a quantidade demandada, não é? Se for a quantidade demandada de sorvete, eu posso colocar aqui a temperatura, não é? Se estiver muito quente, vai aumentar a demanda de sorvete. Então, as variáveis que determinam a quantidade demandada do bem, tem variáveis gerais, como essas, não é? Renda, preço do próprio bem, mas tem também variáveis específicas de cada bem. Então, o que a gente sabe agora é que a quantidade demandada de um bem depende desses vários fatores, não é?
depende desses vários fatores, e a gente já sabe que mudanças em todos esses fatores que não o preço do bem causam um deslocamento da curva de demanda, não é? Vai depender se a variação vai ser positiva ou negativa. Então, mudanças em todos esses fatores que não o preço do bem causam deslocamentos da demanda, enquanto mudança no preço do bem causa um movimento ao longo da curva de demanda. Um movimento ao longo da curva de demanda. Ok? Então, esses são os outros fatores, não é? Então, quando a gente estabelece aqui uma relação entre quantidade e preço e traça no gráfico, faz a representação gráfica da curva de demanda, a gente está considerando todos esses demais fatores constantes, não é? Porque eu estabeleci aqui uma relação estável entre preço e quantidade demandada, não é? Então, significa que todos esses fatores aqui estão dados, constantes. Os economistas gostam de representar uma variável constante, exógena, determinada fora do modelo, o que não está variando, com uma barrinha em cima. Então, todas essas variáveis aqui estão dadas, não é? Por isso, eu estabeleci uma relação apenas entre quantidade e preço, é uma relação estável, considerando todos os demais fatores constantes. São as variáveis que não estão nos eixos, né? São variáveis que não estão nos eixos, e mudanças em variáveis que não estão nos eixos. Se eu mudar essas variáveis, eu vou ter deslocamentos da curva, não é? Ou para a esquerda ou para a direita, dependendo da situação, eu vou ter deslocamentos da curva se houver mudanças em qualquer dessas variáveis aqui que não estão na equação, que não estão na curva, né? Que não estão na curva, né? Então, se elas mudam, vai causar deslocamentos da curva, as variáveis que não estão nos eixos. Se houver qualquer mudança aqui nas variáveis que estão no eixo da função, eu vou fazer apenas um movimento ao longo da curva, não é? E essa curva, essa estabilidade da relação, essa relação estável que está sendo representada entre P e Q, não é? Entre Q e P, não é? Ela está considerando ceteris paribus, significa que todos esses demais fatores estão constantes, não é? Eu posso representar quantidade demandada como função do preço, não é? Quantidade demandada é igual a 200 menos P, posso fazer aqui 200 menos 2P, essa seria uma equação de demanda, 200 menos 2P, 200 menos 2P é uma equação de demanda. Eu poderia representar também como P como função de Q, que a gente chama de demanda inversa, não é? P é igual a 200 menos Q. P é igual a 200 menos Q. Seria também uma função de demanda, só que eu estou colocando o preço como função da quantidade, e aí eu chamo de demanda inversa. P é igual a 200 menos Q. Ok? Então, todos esses outros fatores que não o preço do bem estariam aqui nesses 200, né? Estariam representados aqui nesses 200, porque eu estou mostrando aqui a relação entre P e Q, e os demais fatores que estão afetando a demanda do bem estão nesse número aqui, né, que não tem preço, né, que não é coeficiente de relação entre as duas variáveis, ok? Que é o intercepto, né, da minha equação, ok? Então, a minha demanda depende de vários fatores, depende do preço do bem e todos os demais fatores. Esses demais fatores causam deslocamentos da curva, enquanto mudanças no preço causam movimento ao longo da curva, né? O que desloca então a curva de demanda? Mudanças nos preços dos bens relacionados. E aí, com relação aos bens relacionados, eles podem ser substitutos ou complementares. Dois bens são substitutos se o aumento no preço de um dos bens, dois bens são substitutos se o aumento no preço de um dos bens torna os consumidores mais dispostos a comprar o outro bem, porque eles são concorrentes, não é? Então, bens substitutos, o aumento no preço de um bem aumenta a demanda pelo outro bem, não é?
vai aumentar a demanda pelo outro bem, faz os consumidores ficarem mais dispostos a comprar do outro bem, né? Aumentou o preço do etanol, aumenta a demanda de gasolina e, portanto, vai deslocar a curva de demanda de gasolina quando aumenta o preço do etanol, né? Porque são bens substitutos. Então, a relação é positiva, como a gente viu, não é? Quando a gente for estudar elasticidade, a gente vai ver que os bens substitutos têm elasticidade cruzada positiva. A gente chama elasticidade cruzada da demanda, não é? Quando está falando de bens substitutos. E aí a elasticidade é positiva exatamente por causa dessa relação que a gente está vendo agora, de que o aumento no preço de um bem causa um aumento da demanda, uma maior disposição dos consumidores em comprar mais do bem concorrente, não é? E aí então os bens são substitutos e a relação é positiva. O aumento do preço de um bem causa um aumento da demanda do outro bem. Por exemplo, etanol e gasolina, manteiga e margarina. Aumentou o preço da manteiga, aumenta a demanda por margarina, o que vai significar um deslocamento da curva de demanda de margarina quando aumenta o preço da manteiga, porque são bens concorrentes ou substitutos. Bens complementares, dois bens são complementares se o aumento no preço de um bem torna as pessoas menos dispostas a comprar o outro bem. Por quê? Porque ela vai comprar menos dos dois bens, porque eles são consumidos conjuntamente, não é? Então, um aumento do preço do bem diminui a quantidade demandada do outro bem. A gente viu que a relação é negativa entre a quantidade demandada e o preço do bem complementar. Né? A gente viu que a relação, no caso dos bens complementares, a relação é negativa. Aumentou o preço do pão, reduz a quantidade demandada de manteiga, né? A quantidade demandada de manteiga, ou a demanda de manteiga, né? Reduz a demanda de manteiga, porque são bens consumidos conjuntamente. Aumentou o preço do pão, vai diminuir a quantidade demandada de pão e com isso vai diminuir também a quantidade demandada de manteiga, né? Então, bens complementares, sapato e meia, computador e softwares, né? Então, nesse caso são bens complementares, a relação é negativa entre a quantidade demandada do bem e o preço do outro bem, a relação é negativa. Aumenta o preço do outro bem, reduz a quantidade demandada desse bem, que é bem complementar, porque na verdade vai reduzir a demanda de ambos os bens, né? Vai diminuir a demanda de ambos os bens. Vou passar aqui. Mudanças na renda. Mudanças na renda, como a gente já viu, pode aumentar ou diminuir a demanda de um bem, não é? No caso de aumentar a demanda de um bem, a gente fala que o bem é normal. No caso dos bens normais, um aumento da renda aumenta a demanda por um bem. Dizemos então que o bem é normal se o aumento da renda aumenta a demanda pelo bem. Então, no caso da nossa curva de demanda, vai se deslocar, né? A curva de demanda vai se deslocar para cima quando aumenta a renda, porque aumenta a demanda, no caso dos bens normais. No caso dos bens inferiores, um aumento da renda vai reduzir a quantidade demandada do bem. Então, são bens que o consumidor gosta menos, valoriza menos. Então, se aumenta a renda, ele vai substituir esse bem, ele vai preferir outros bens e vai reduzir a quantidade demandada desse bem. Então, nesse caso, um aumento da renda diminui a demanda por um bem dizemos que ele é inferior, porque tem esse sentido de que o consumidor valoriza menos esses bens, não é? Mudanças nos gostos, aí vai depender de cada da especificação, né? Se melhora o gosto por determinados hábitos e as preferências por determinado bem, né, vai deslocar a curva de demanda para a direita e para cima. O que for mudança positiva vai deslocar a curva de demanda para cima e para a direita. O que for mudança negativa vai
deslocar a curva de demanda para baixo, para a esquerda. Mudanças nas expectativas, né? Também, se for mudanças positivas, deslocam a curva de demanda para cima e para a direita. Se forem mudanças negativas, desloca a curva de demanda para baixo, né? Mudança no número de consumidores. Se aumenta o número de consumidores, desloca a curva de demanda para cima e para a direita, né? E redução do número de consumidores vai deslocar a curva para a esquerda. Então, se aumenta o número de compradores, desloca a curva de demanda para cima e para a direita, não é? Para cima e para a direita. Se é uma diminuição, desloca para baixo e para a esquerda, no caso da curva de demanda, não é? Para baixo e para a esquerda. Resumo: variações no preço, né, que está no eixo preço vezes quantidade, causam um movimento ao longo da curva de demanda. Então, variações no preço, que é uma variável que já está no eixo, causa movimento ao longo da curva de demanda, porque a relação entre preço e quantidade já está representada na curva de demanda. Variações em todos os outros fatores que não o preço do bem vão causar deslocamentos da curva. Número de compradores desloca a curva, renda desloca a curva, que pode ser para cima se o bem for normal, né? Um aumento de renda aumenta a demanda pelo bem e desloca a curva para cima. Se for um bem inferior, vai deslocar a curva de demanda para baixo, um aumento de renda, no caso do bem inferior. Gostos, expectativas deslocam. Então, o preço é o único determinante da quantidade demandada que causa um movimento ao longo da curva. Uma mudança em qualquer um dos outros determinantes da demanda faz com que a curva de demanda se desloque. A curva de demanda de mercado, ela é a soma horizontal, das curvas de demanda individuais de todos os consumidores do mercado. Então, como é que eu vou chegar à curva de demanda de mercado? Ela é a soma das curvas de demanda individuais. É a soma horizontal porque eu vou somar as quantidades mantido o mesmo preço. Então, ao preço de 1, né, eu tenho essa quantidade demandada de um determinado agente. Não é? Ao preço de 1, a quantidade demandada é 30. O outro consumidor, a quantidade demandada é 20. Não é? Então, ao preço de 1, se eu tenho somente esses dois consumidores, ao preço de 1, a quantidade demandada vai ser 50. Eu somei horizontalmente as quantidades demandadas para cada preço, de modo que a gente define a curva de demanda de mercado como a soma horizontal das curvas de demandas individuais de todos os consumidores do mercado. Oferta. A oferta representa o comportamento dos vendedores. A quantidade ofertada de qualquer bem é a quantidade que os vendedores estão dispostos e são capazes de vender. A gente vai ver depois que essa oferta está relacionada ao custo de produção, porque os produtores vão comparar os seus custos de produção com a sua receita, não é? Então, eles vão determinar a quantidade que eles podem produzir a cada preço, considerando o custo deles, não é? Tendo em vista que eles querem obter lucro, não é? A gente vai ver depois que, na verdade, é o custo marginal, não é? É o custo de produzir cada unidade adicional que é considerada, que tem que se igualar ao preço para o produtor produzir, de modo que a curva de custo marginal é a curva de oferta. Mas isso a gente vê depois no fundamento da teoria da oferta. O que a gente pode dizer aqui já é que o produtor, ele considera os custos de produção para ofertar determinado produto, não é? E estamos apenas definindo a oferta como aquela quantidade de que o produtor vai produzir para cada preço. Ele vai considerar os custos de produção, vai considerar. Mas aqui a gente quer só definir, a gente não precisa saber os determinantes ainda da curva de oferta para estudar a oferta e com isso fazer uma análise de oferta e demanda, não é? Como eu disse para vocês, a gente pode
analisar o efeito de políticas do governo, analisar a elasticidade, analisar o equilíbrio do mercado e as mudanças nas condições de mercado a partir somente desse modelo básico de oferta e demanda, não é? O que diz a lei da oferta? Diz que a quantidade ofertada de um bem aumenta quando o preço do bem aumenta, né? Quando o preço do bem aumenta. Exatamente porque vai compensar os custos, não é? Os custos aumentam também, não é? Os custos aumentam também, os custos são crescentes, então eu preciso de preços maiores para compensar uma produção maior. Preciso de um preço maior para compensar uma produção maior porque os custos são crescentes, não é? Então a lei da oferta estabelece que a quantidade do bem aumenta quando o preço do bem aumenta, não é? Porque esse preço precisa compensar os custos do empresário, não é? Então, a lei da oferta estabelece que quando aumenta o preço de um bem, aumenta a quantidade ofertada desse bem. Ceteris paribus novamente, não é? Ceteris paribus novamente significa mantido tudo mais constante, ou seja, todos os outros fatores determinantes da oferta estão constantes. Então a gente pode passar um pouco mais rápido porque é tudo similar ao que a gente viu da demanda, não é? Agora eu tenho um preço aqui do bem, café com leite, não é? E quantidade de café com leite ofertado. À medida em que o preço aumenta, eu tenho um aumento da quantidade ofertada, não é? Então, à medida em que o preço aumenta, eu tenho um aumento da quantidade ofertada, não é? A tendência aqui é aumentar. Né? Aqui está menos e aqui está menos. Então, se o preço aumenta, a quantidade ofertada aumenta. Se o preço diminui, a quantidade ofertada diminui. Então, a relação é positiva entre preço e quantidade ofertada. E a curva de oferta, então, vai mostrar essa relação positiva entre preço e quantidade. À medida em que o preço aumenta, aumenta a quantidade ofertada. Quando a gente estudar a teoria da oferta, a teoria dos custos e da produção, a gente vê que isso tem a ver com os custos crescentes, não é? Para ofertar mais, o produtor precisa de um preço mais alto para compensar os seus custos que são crescentes para produzir mais. Os custos marginais são crescentes, não é? Então, a curva de oferta mostra a relação entre quantidade ofertada e preço para cada preço do produto, considerando tudo mais constante. E mostra, a partir da lei da oferta, que um aumento do preço aumenta a quantidade ofertada do bem. Quantidade ofertada. A curva de oferta, então, ela mostra graficamente quanto de um bem ou serviço as empresas estão dispostas a vender para cada preço, a qualquer preço, não é? Então, essa é a definição de curva de oferta. A quantidade de um bem que as firmas estão dispostas a produzir para cada preço. À medida em que o preço aumenta, aumenta a quantidade ofertada. Essa é a lei da oferta. À medida em que ocorrem mudanças em outros fatores que não o preço do bem, vai ocorrer um aumento da quantidade ofertada para cada preço e, portanto, vai aumentar a oferta do bem, não é? Porque a quantidade ofertada vai aumentar para cada preço do bem, vai aumentar a quantidade ofertada, então isso significa um deslocamento da curva de oferta, um aumento da oferta, não é? O aumento da oferta. Quando a gente se refere à oferta, a gente está se referindo a toda a curva, significa que aumenta a quantidade ofertada para cada preço, né? Quando a gente se refere à quantidade ofertada, a gente está se referindo apenas a uma quantidade ofertada específica, não é? E quando a gente se refere ao aumento da oferta, a gente está se referindo a um aumento da quantidade ofertada para cada preço. Portanto, está se referindo a toda a curva. O que a gente tem aqui é que
Como exemplo, né? A entrada do Vietnã no negócio de grãos de café gerou um aumento da oferta, portanto, um aumento na quantidade ofertada para cada preço. É diferente de dizer que um aumento do preço, a gente não diz que diminuiu a oferta, né? Diminuiu, no caso aqui de oferta, né? O aumento do preço a gente não fala que aumentou a oferta. O aumento do preço aumentou a quantidade ofertada. Agora, a entrada de um novo produtor no mercado de café aumentou a oferta de café, portanto, deslocou a curva de oferta de café para a direita, né? Para a direita e para baixo, né? Significa que aumentou a quantidade ofertada de café para cada preço, para qualquer preço. Agora eu tenho uma quantidade ofertada de café maior porque aumentou o número de produtores, Então, se aumentou o preço, eu não falo que aumentou a oferta, aumentou a quantidade ofertada, porque a relação entre preço e quantidade ofertada já está na curva de oferta e é um movimento ao longo da curva, né? É um movimento ao longo da curva. Aumentou o preço, aumentou a quantidade ofertada, não a oferta. Quando eu falo aumentou a oferta, aí tem que ser mudança em outros fatores que não o preço do bem, porque aí vai aumentar a quantidade ofertada para cada preço. Portanto, vai mudar toda a curva de oferta, ela vai mudar de posição, ela vai se deslocar, ok? Então, este é um evento que é representado pelos dois planos de oferta, as duas colunas aqui, não é? Após a entrada do novo produtor, aumentou a quantidade ofertada para cada preço. Então, vou representar no nosso gráfico como um deslocamento da curva de oferta. Então, o novo produtor, Vietnã, entra no negócio dos grãos de café, mais produtores de café, portanto, de modo que agora eu tenho um deslocamento da curva. Significa um aumento da quantidade produzida de grãos de café para cada preço. Para qualquer preço agora eu tenho uma quantidade maior produzida, não é? Eu tenho uma quantidade maior produzida. E novamente, não é? A gente tem que mudança em qualquer fator, em todos os demais fatores determinantes da oferta, que não o preço do bem, levam a um deslocamento da curva de oferta, não é? Que significa que vai mudar a quantidade ofertada para cada preço. E mudança no preço do próprio bem causa um movimento ao longo da curva. Porque é uma variável que está no eixo. Se a variável está no eixo, mudança nela causa um movimento ao longo da curva. Mudanças em todos os outros fatores que não estão em nenhum dos eixos causa deslocamento da curva. Vai causar deslocamentos da curva, não é? Vai causar deslocamentos. Então, o deslocamento da curva de oferta é uma mudança na quantidade ofertada de um bem para cada preço. Aqui a diferença, não é? Entre movimento ao longo da curva e deslocamento da curva. Movimento ao longo da curva, mudança no preço. Mudança no preço causa movimento ao longo da curva. Mudanças em todos os demais fatores que não o preço causam deslocamentos da curva. Que vai ser um deslocamento para baixo e para a direita, não é? Ou vai ser um deslocamento para cima e para a esquerda. Movimento para baixo e para a direita é um choque de oferta positivo, não é? É um choque de oferta positivo, porque vai aumentar a quantidade para cada preço, ou vai aumentar o preço para cada quantidade, não é? Então a gente tem o seguinte, olha, deslocamentos da curva de oferta para a direita representam um choque de oferta positivo. Significa choque de oferta positivo, porque para cada preço a quantidade ofertada vai ser maior. Eu tenho um preço de 1 aqui, né, com um choque de oferta positivo, que é um deslocamento da curva de oferta para a direita, eu produzo 12 agora, produzia 10 e agora produzo 12. Né? Ou significa que essa produção de 11,2 era produzida a um preço de 1, agora eu preciso de um preço de 1,50 para produzir, né? Aí seria um choque de oferta negativo, né?
Na verdade, o que eu tenho que representar aqui é essa mudança, né? Eu produzia 11,2 a um preço de 1,50, agora eu produzo 11,2 a um preço de 0,75. Então, o preço cai para produzir cada quantidade. Ou seja, o choque de oferta, ele aumenta a quantidade produzida para cada preço, né? Ou posso dizer que reduz o preço para cada quantidade produzida, né? Reduz o preço. E é isso que o choque de oferta positivo faz, reduz o preço e aumenta a quantidade, né? Eu produzo, para cada preço eu produzo uma quantidade maior, ou para cada preço eu produzo uma quantidade maior, ou eu cobro um preço menor para cada quantidade que eu produzo, né? A cada quantidade agora eu tenho um preço menor. Ok? Então, isso é um choque de oferta positivo. Por exemplo, todo o avanço tecnológico que a gente tem significa um choque de oferta positivo. Tá? Aqui a gente está falando em termos de microeconomia, em termos de um mercado particular, mas é o que a gente poderia aplicar no modelo de oferta e demanda agregada, se a gente estivesse falando de macroeconomia. Não é? Aí um choque de oferta positivo seria por exemplo, todo o progresso tecnológico que houve, né? Redução dos custos de transporte, redução dos custos de comunicação, significou um deslocamento da curva de oferta para baixo e para a direita, né? Reduzindo os preços. Pensem aí na globalização, na entrada da China para a OMC, né? Tudo que houve em termos de cadeias produtivas globais, redução dos custos de transporte, redução dos custos de comunicação, tudo isso aumentou tremendamente a produção de bens e reduziu os preços desses bens, né? Tem todos os problemas de desigualdade, etc., e questionamentos da globalização, mas é inegável o aumento da eficiência, a redução dos preços e o aumento de produção. Então, em termos agregados, eu represento isso com uma curva de oferta se deslocando para a direita e para baixo, aumentando a quantidade a cada preço ou reduzindo o preço a cada quantidade, né? Já um choque de oferta negativo, né? Ou seja, mudanças nos outros fatores que não o próprio preço do bem, vão deslocar a curva de oferta para a esquerda e para cima, né? Significa agora que eu tenho menor quantidade produzida a cada preço, ou tem um preço mais alto para cada quantidade. Então, os preços vão aumentar, as quantidades vão se reduzir se eu tenho um choque de oferta negativo, né? E eu faço esse deslocamento da curva de oferta para a esquerda e para cima quando eu tenho uma mudança em fatores que não o preço do bem, não é? Por exemplo, o aumento do preço dos insumos. O aumento do preço dos insumos vai deslocar a curva de oferta para a esquerda e para cima, não é? Aumentando os preços. Significa que eu vou cobrar um preço mais alto para cada quantidade agora. Então, cada quantidade agora tem um preço mais alto. Ou a cada preço eu produzo uma quantidade menor, né? Ou a cada preço eu produzo uma quantidade menor. Então, nesse preço de 1 aqui, eu produzo só essa quantidade. E antes produzia essa quantidade aqui, ok? Então, um choque de oferta negativo significa um aumento de preço. Um aumento de preço, uma redução de quantidade. Eu vou produzir quantidades menores para cada preço ou preço mais elevado para cada quantidade, né? Então, se eu mudo o preço do bem, eu causo um movimento ao longo da curva de oferta. Se eu mudo outros fatores que não o preço do bem, outros fatores determinantes da curva de oferta, da oferta que não o preço do bem, eu provoco deslocamentos da curva de oferta, da mesma forma que a gente viu na demanda. Okay? Um choque de oferta negativo aqui, falando de novo em termos agregados, seria o primeiro choque do petróleo, o segundo choque do petróleo, esses choques de oferta que a gente tem. A pandemia, por exemplo, representou um choque de oferta negativo, não é? Significou um deslocamento da curva de oferta agregada da economia para a esquerda e para cima, não é? Aumentando os preços e reduzindo a produção. A gente está falando aqui de microeconomia, então a gente está considerando só um mercado particular.
Então, a gente tem que considerar o que determina a curva de oferta, o que determina a oferta de um bem, além do preço do próprio bem, não é? Então, aqui a gente já falou, aumento de oferta vai deslocar a curva de oferta para a direita e para baixo, não é? E redução da oferta vai significar um deslocamento para a esquerda da curva de oferta, diminuindo a quantidade ofertada para cada nível de preço. Fatores que deslocam a oferta. A curva de oferta mostra como o preço afeta a quantidade ofertada, mantendo-se os demais fatores constantes, não é? Então, a curva de oferta mostra como o preço afeta a quantidade ofertada, mantidos todos os demais fatores constantes, ceteris paribus, não é? Quando o preço de um bem aumenta a sua quantidade ofertada, ceteris paribus. É isso que diz a lei da oferta. Esses demais fatores são determinantes da oferta que não estão relacionados ao preço. Quais são esses fatores? Mudanças nesses fatores deslocam a curva de oferta, né? Que fatores são esses? Preços de fatores de produção e de insumos de produção. Então, além do preço do próprio bem, que fatores que determinam a oferta de um bem? O preço dos fatores e dos insumos. Por exemplo, a oferta de queijo depende do custo do leite, não é? Então, eu tenho os insumos como os componentes, não é? Os insumos ou fatores de produção é outro determinante da oferta, além do preço do próprio bem. Matéria-prima, mão de obra, são esses os dos fatores de produção e insumos que determinam também a oferta, não é? E aí a relação é inversa, não é? O aumento do preço dos insumos diminui a oferta do bem, é um choque negativo, não é? Aqui a gente tem uma relação positiva, não é? A oferta tem uma relação positiva com o preço do próprio bem e tem uma relação negativa com o preço do insumo. Se aumentar o preço do insumo, diminui a quantidade produzida do bem, que seria um choque de oferta negativo, não é? Enquanto se reduzir o preço do insumo, aumenta a quantidade ofertada do bem. É uma relação negativa, portanto. Tecnologia, progresso tecnológico vai aumentar a quantidade produzida do bem, expectativas positivas vão aumentar a oferta do bem. A confiança dos empresários, por exemplo, que são expectativas positivas, vão aumentar a quantidade ofertada do bem. A melhora tecnológica vai aumentar a quantidade ofertada do bem e vão deslocar a curva de oferta, não é? Porque todos esses fatores que não o preço do bem deslocam a curva de oferta. Mudanças no preço do bem causam movimentos ao longo da curva de oferta. Mudanças nos outros fatores que não o preço do bem causam deslocamentos da curva de oferta. Então, esses são os nossos outros fatores, não é? Então, quando a gente está considerando a curva de oferta, a gente está considerando todos esses demais fatores constantes. Eu tenho aqui uma curva de oferta, não é? E eu estou estabelecendo uma relação estável entre quantidade e preços. Eu estou considerando que todos esses demais fatores estão dados. Vou colocar uma barrinha aqui para significar que esses fatores estão constantes. Ok? Então, preços das matérias-primas, preços dos insumos deslocam a curva de oferta, não é? Uma queda nos preços dos insumos torna a produção mais lucrativa para cada preço, né, de modo que as empresas fornecem uma quantidade maior. Então, isso significa que a curva de oferta se desloca para a direita e para baixo. É um choque de oferta positivo, uma redução dos preços dos insumos. O progresso tecnológico também é uma mudança positiva, né, que desloca, é um choque de oferta positivo, que desloca a curva de oferta para a direita e para baixo, né? Desloca para a direita e para baixo. Então, suponha que o preço do leite caia, então a curva de oferta de leite vai se deslocar todinha paralelamente aqui, né, para a direita, aumentando a quantidade produzida para cada nível de preço. Então, percebam aqui que a nossa quantidade vai aumentar para cada nível de preço, eu tenho uma quantidade maior. Para cada nível de preço eu tenho uma quantidade maior, né? Ou
eu produzo uma quantidade a um preço mais baixo. Cada quantidade é produzida a um preço mais baixo, né? Quando eu desloco a curva de oferta. Então, mudanças no preço do próprio bem vão ser representadas por movimento ao longo da curva. Então, o preço é o único determinante aqui da curva de oferta que causa movimento ao longo da curva. Mudanças em todos os outros fatores que não o preço do bem deslocam a curva de oferta, ou para a direita ou para a esquerda. Para a direita, se for um choque de oferta positivo, como redução dos insumos, progresso tecnológico, ou desloca para a esquerda um choque de oferta, se for um choque de oferta negativo, se for aumento dos preços dos insumos. Ok? Então, o que desloca a curva de oferta? Mudanças nos preços dos insumos, mudanças nos preços dos bens e serviços relacionados, mudanças na tecnologia, mudanças nas expectativas, mudanças nos produtores, né? Mudanças no número de produtores, né? Eu poderia representar aqui também o número de produtores, não é? Se aumentam os produtores de leite de determinada localidade, isso também vai deslocar a curva de oferta para a direita, não é? Os preços também têm concorrentes substitutos, e isso pode afetar também a curva de oferta do bem, não é? A tecnologia determina quantos insumos são necessários para produzir uma unidade de produto. Então, teria o mesmo efeito de uma redução de preços, né? Porque eu vou utilizar menos insumos, então eu vou gastar menos, se melhora a tecnologia. Então, a melhoria tecnológica, ela causa uma redução de custos, portanto, é um choque de oferta positivo, desloca a curva de oferta para a direita. Progresso tecnológico. Resumindo, então, variações no preço causam um movimento ao longo da curva de oferta. Variações nos outros fatores que não o preço, como o preço dos insumos, tecnologia, número de vendedores ou de produtores, expectativas, desloca a curva para a direita ou para a esquerda. Para a direita, se for um choque de oferta positivo, para a esquerda, se for um choque de oferta negativo. Novamente, o preço é o único determinante da curva de oferta, né? Ou da quantidade ofertada, que causa um movimento ao longo da curva. Uma mudança em qualquer um dos outros determinantes faz com que a curva de oferta se desloque. Novamente aqui, como a gente já viu na curva de demanda, a curva de oferta de mercado vai ser a soma horizontal das curvas de oferta individuais, né? Para cada preço, eu vou somar a quantidade que cada produtor oferta a esse preço e vou chegar à oferta de mercado. Então, é uma soma individual de todas as curvas de oferta individuais, né? Vai ser a soma horizontal. Então, para cada preço, eu vejo quanto que cada produtor produz e aí eu chego à oferta de mercado. Equilíbrio no mercado competitivo. O equilíbrio no mercado competitivo vai se dar quando a quantidade demandada se iguala à quantidade ofertada, né? Eu tenho uma curva de demanda, tenho uma curva de oferta, né? A nossa curva de demanda é negativamente inclinada, aqui está a quantidade, aqui está o preço, aqui está a quantidade, aqui está o preço, aqui está a demanda, ceteris paribus, né? Mostrando a relação entre preço e quantidade demandada, considerando todos os demais fatores constantes. Aqui está a nossa curva de oferta, e o equilíbrio do mercado vai ser determinado no ponto de interseção da curva de demanda e oferta, não é? Então, eu faço quantidade demandada igual a quantidade ofertada, aí eu determino o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. A gente não vai resolver aqui nenhuma equação ainda de oferta e demanda, a gente pode deixar para quando estudar políticas do governo, preço máximo e preço mínimo, aí a gente já faz o equilíbrio, porque o equilíbrio é muito simples, eu tenho quantidade demandada, não é?
eu tenho uma equação para a quantidade demandada, vamos colocar aqui, quantidade demandada é igual a 200 menos P, quantidade demandada é igual a 200 menos P, quantidade ofertada é igual a 50 mais P, quantidade ofertada é igual a 50 mais P, quantidade ofertada é igual a 50 mais P. Então percebam, né, que a curva de 50 mais P, curva de demanda tem um sinal negativo aqui, exatamente para representar essa relação inversa entre preço e quantidade demandada, não é? Aumentou o preço, vai diminuir a quantidade demandada, porque esse sinal do coeficiente é negativo, não é? E o sinal na curva de oferta, na equação de oferta, o sinal é positivo exatamente para representar a relação positiva, não é? Para captar a relação positiva entre preço e quantidade ofertada. Aumentou o preço, vai aumentar a quantidade ofertada do bem, não é? Vai aumentar a quantidade ofertada do bem, não é? Então eu encontro o equilíbrio simplesmente igualando quantidade ofertada com quantidade demandada, não é? Faço QS, não é? 50 mais P é igual a 200 menos P, não é? QS é igual à quantidade demandada. QS é igual a QD, ou seja, igualo quantidade demandada e quantidade ofertada, vou igualar essas duas equações, 50 mais P igual a 200 menos P, né? De modo que vai ficar 2P é igual a 200 menos 50, que dá 150, e vou encontrar uma quantidade de, vou encontrar um preço, desculpa, né? Porque eu estou trabalhando com preço, né? 50 mais P igual a 200 menos P, então vou ficar igual a 2P igual a 200 menos 50, que é igual a 150, P igual a 75, né? 150 dividido por 2, 75. Aí encontro o preço de equilíbrio. E aí substituo o preço de equilíbrio em qualquer das duas equações para encontrar a quantidade de equilíbrio. E a gente trabalha com esses exercícios lá quando estudar políticas do governo. O que eu estou interessado aqui é só mostrar o equilíbrio, né? O equilíbrio de oferta e demanda. O equilíbrio no mercado competitivo ocorre quando a quantidade demandada de um bem iguala a quantidade ofertada do bem. E aí eu encontro o preço e a quantidade de equilíbrio. A esse preço de equilíbrio, portanto, a quantidade demandada e a quantidade ofertada são iguais e eu tenho uma quantidade de equilíbrio, não é? Então, como a gente falou, é simplesmente fazer a interseção da curva de demanda e da curva de oferta. Nesse ponto eu determino a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio. Eu tenho um equilíbrio no mercado quando a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. O que acontece? É um equilíbrio estável, né? No momento em que um excesso de oferta, não é? Se o preço é maior do que o preço de equilíbrio, eu tenho um excesso de oferta, ou seja, mais vendedores estão dispostos a vender e produzir do que os compradores estão dispostos a comprar. Então, isso vai fazer... Eu coloquei essa seta aqui para cima, não sei para quê, porque, na verdade, o que vai acontecer se eu tenho um excesso de demanda, né? O que vai acontecer se eu tenho um excesso de oferta? Se o preço está acima do preço de equilíbrio, o que vai acontecer? Eu vou criar um excedente, não é? Eu tenho aqui um excesso de oferta. Esse excesso de oferta, como tem mais produto do que os agentes estão demandando, a lei da oferta e da demanda diz que os preços vão cair. A lei da oferta e da demanda estabelece que os preços caem quando a oferta é maior do que a demanda e os preços sobem quando a demanda é maior do que a oferta. Então, se eu tenho um excesso de oferta, não é? Uma oferta maior do que a demanda, os preços vão cair, levando de volta para o equilíbrio. Por outro lado, se eu tenho um preço menor do que o preço de equilíbrio, aí eu tenho um excesso de demanda, não é? Uma escassez do produto, não é? A demanda está maior do que a oferta, então eu tenho uma escassez do produto e, com isso, os preços vão aumentar. Então, esse é um equilíbrio estável, porque qualquer ponto fora do equilíbrio
vai levar a lei da oferta e da demanda, as forças de mercado vão levar de volta para o equilíbrio, ok? E aí eu posso analisar também aqui mudanças nas condições de mercado, né? Claro que essa curva de oferta está considerando os preços dos insumos, a tecnologia, as expectativas dos empresários constantes. E essa curva de demanda está considerando os preços dos bens relacionados, a renda, as expectativas, os números de consumidores constantes, ou seja, essa demanda é ceteris paribus, né? Ela está mostrando uma relação entre preço e quantidade demandada, ceteris paribus, considerando todos os demais fatores constantes, né? E a oferta também está considerando todos os demais fatores constantes. Então, a gente analisa mudanças como que mudanças nas condições de mercado, que são exatamente mudanças nesses fatores, vão afetar o preço e a quantidade de equilíbrio. Por exemplo, aumenta a renda dos consumidores. O que vai acontecer? Ora, se o bem for normal, a curva de demanda vai se deslocar para cima e para a direita, não é? Se o bem for normal, porque quando eu falei aumenta a renda, não é? A gente vai logo falar aumenta a demanda, não é? Mas tem que especificar que o bem é normal, porque se o bem for inferior, um aumento de renda reduz a quantidade demandada do bem, reduz a demanda do bem, na verdade, né? Reduz a quantidade demandada do bem para cada preço, né? Porque é uma relação. Então, um aumento da renda, considerando que o bem seja normal, vai deslocar a curva de demanda para a direita e para cima. O que acontece? Aumenta a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio. O novo equilíbrio vai ser esse aqui, né? Então, o que acontece? O preço e a quantidade de equilíbrio aumentam se aumenta a demanda de um bem, né? Então, muda o equilíbrio porque mudaram as condições de mercado, mudaram os fatores determinantes da demanda, né? Mudaram os fatores determinantes da demanda. Mudou a renda, então o aumento de renda vai aumentar os preços e as quantidades de equilíbrio, né? Levando de novo para a nossa realidade macroeconômica, muitas vezes quando a economia está muito aquecida, isso aumenta a demanda e isso aumenta os preços dos bens, não é? Aumenta os preços dos bens. E os preços e aí causa inflação exatamente por isso, não é? Porque aumenta muito a demanda. Aumenta muito a demanda. Aí o Banco Central tem que fazer uma política monetária restritiva, aumentar a taxa de juros para conter a demanda da economia e fazer a inflação voltar para a meta, não é? E eu posso ter uma inflação também causada por choques de oferta, não é? Se eu tiver um choque de oferta negativo, né, um aumento dos preços do petróleo, vai ocorrer, como o petróleo é um insumo bastante, né, apesar da transição energética, né, está caminhando, mas o petróleo ainda é um insumo vital para muitos, né, para os combustíveis e para muito da energia que é utilizada na produção dos bens. O que acontece é que o aumento do preço do petróleo, como é um insumo disseminado, né, na produção dos bens, um insumo muito importante, isso vai causar, de forma generalizada, um aumento de custos na produção de bens e serviços da economia, e isso vai deslocar a curva de oferta para a esquerda e para cima, né, aumentando os preços e diminuindo a produção. Então, percebam que choque de oferta negativo, quando muda a oferta, os preços caem e a quantidade, os preços aumentam, né? Quando tem um choque de oferta negativo, os preços aumentam e a quantidade de equilíbrio diminui, né? Os preços aumentam e a quantidade de equilíbrio diminui. No caso da demanda, a mudança é a mesma para a quantidade e para os preços, né? Preço aumenta e quantidade aumenta, não é? Quantidade aumenta. Então, a gente pode analisar o efeito de mudanças nas condições de mercado sobre o equilíbrio, não é? E aí a gente tem que considerar, primeiro, vai afetar a oferta ou a demanda. À medida em que eu tenho uma mudança nas condições de mercado,
eu utilizo 3 passos, né? Primeiro, afeta a oferta ou a demanda, né? Segundo, a oferta ou demanda, né? A curva vai se deslocar para a direita ou para a esquerda. Isso depende da mudança que ocorreu, né? Se for uma mudança positiva, né? Desloca para cima, né? Ou se for uma mudança negativa, né? Eu vou analisar se vai ser uma mudança positiva ou negativa, né? Depois de decidir se vai afetar a oferta ou a demanda. E aí eu desloco a curva e vejo qual é o novo equilíbrio alcançado. Isso aqui a gente já viu, os excedentes, né? Quando há um excedente, o preço cai e a economia volta para o equilíbrio. Quando tem uma escassez ou um excesso de demanda, o preço aumenta e o mercado volta para o equilíbrio. E para determinar, como a gente falou, o efeito de qualquer evento, né? Para determinar o efeito de qualquer mudança nas condições de mercado, a gente primeiro decide se altera a curva de oferta ou a curva de demanda, ou se afeta ambas, né? Depois, qual a direção da curva que vai se deslocar, né? A curva vai se deslocar, eu vou decidir a partir da informação se vai se deslocar para a esquerda ou para a direita. E aí eu utilizo o diagrama de oferta e demanda, fazendo o deslocamento para ver o que muda no equilíbrio, né? De preço e quantidade. Ok? Então, o aumento da demanda vai causar um aumento da quantidade demandada, da quantidade de equilíbrio e dos preços, né? O aumento da procura leva a um movimento ao longo da curva de oferta devido a um preço de equilíbrio mais alto, não é? E a uma quantidade de equilíbrio mais alto. Então, ao longo da curva de oferta aqui vai se deslocando. Eu estou aumentando a demanda e essa demanda vai fazendo com que vá ocorrendo um movimento ao longo da curva de oferta de aumentar o preço. A curva de oferta não muda, né? Mas ocorre um aumento do preço e um aumento da quantidade, e isso é um movimento ao longo da curva de oferta, para levar a um aumento da quantidade de equilíbrio e um aumento do preço de equilíbrio. E aqui a gente tem uma mudança na oferta, não é? Uma diminuição da oferta, que significa um deslocamento da curva de oferta para a esquerda e para cima, não é? O que causa um aumento de preço e uma redução da quantidade de equilíbrio, não é? E isso, na verdade, significa um movimento ao longo da curva de demanda, não é? Que vai fazendo com que aumente os preços, não é? Termos para deslocamento versus movimento ao longo da curva. Mudança da oferta significa um deslocamento da curva de oferta, não é? Quando um determinante que não é o preço muda, não é? Que não é o preço, um determinante não relacionado ao preço da oferta muda, a gente fala de mudança da oferta. Enquanto alteração na quantidade ofertada significa um movimento ao longo de uma curva de oferta. Mudança da demanda é um deslocamento da demanda, da curva de demanda. E mudança na quantidade demandada é um movimento ao longo da curva de demanda, não é? Uma curva de demanda fixa. Ok? Efeitos de mudanças tecnológicas. É um choque de oferta, como a gente já falou aqui, é um choque de oferta positivo. Aumenta a quantidade e reduz os preços. Desloca a curva de demanda, de oferta, para baixo e para a direita. Ok? Inovação tecnológica tem esse efeito, não é? Mudanças simultâneas. A gente pode ter mudanças simultâneas na curva de oferta e demanda, não é? Eu posso ter um grande aumento da oferta e uma diminuição pequena, um grande aumento da curva de demanda, um grande aumento da demanda e uma pequena diminuição da oferta, não é? Qual vai ser o efeito disso, não é? Então, aumentei aqui muito a demanda, pressionando os preços, e reduzi um pouco a oferta, não é? Então, o aumento da demanda domina a diminuição da oferta, não é? O que causando um aumento dos preços
e um aumento da quantidade demandada. Um aumento da quantidade demandada. Aqui uma grande queda da oferta, não é? Que vai pressionar os preços e reduzir a quantidade demandada. Então, mesmo que eu aumente a demanda aqui, a quantidade demandada continua caindo devido à oferta dominar, não é? A queda da oferta dominar, o que vai levar para um resultado de aumento dos preços e redução da quantidade ofertada. Vamos ver agora efeito preço, efeito substituição e efeito renda. Esse tema é importante porque é importante para classificar os bens como bens de Giffen, e os bens normais e os bens inferiores, eles têm diferentes configurações para esses efeitos, efeito substituição e efeito renda, não é? Vamos lá. O que diz a lei da demanda? A lei da demanda diz que quando o preço sobe, o preço de um bem sobe, a quantidade demandada do bem cai, não é? Esse efeito é chamado de efeito total ou efeito preço. E ele pode ser decomposto, ele é a soma do efeito renda e do efeito substituição. Então a gente pode decompor o efeito total, que é o efeito preço, não é? Em efeito substituição e efeito renda. Essa decomposição ela pode ser muito bem vista matematicamente, ela pode ser melhor vista matematicamente e pode ser vista também com as curvas de indiferença, não é? Mas a gente não estudou ainda a teoria do consumidor e a gente pode estudar apenas teoricamente, sem essa visualização, né? Apenas com os conceitos do efeito renda e do efeito substituição para já fazer a classificação dos bens, né? Vamos lá. O que é efeito substituição e o que é efeito renda? O que é efeito substituição? O efeito substituição corresponde à modificação no consumo de um item associada à variação no seu preço, a variação no preço relativo do bem, mantido o nível de utilidade constante. Significa o seguinte, quando aumenta o preço de um bem, aumenta o preço relativo desse bem, não é? O preço desse bem em relação aos outros bens ficou mais alto, então esse bem ficou mais caro em relação aos outros bens e há uma mudança no consumo desses bens devido à mudança no preço relativo. O consumidor tende a comprar mais do bem que ficou mais barato e menos do bem que ficou mais caro. Então, se aumenta o preço do bem, o consumidor vai tender a comprar menos desse bem, porque esse bem ficou mais caro relativamente aos outros bens. Então, esse é o efeito substituição. O efeito substituição é sempre negativo. Quando o preço de um bem diminui, não é? O efeito substituição leva a um aumento da quantidade demandada desse bem. Então, o efeito substituição é sempre negativo, não é? Reduziu o preço do bem, aumentou a quantidade demandada do bem. Efeito renda. Efeito renda é a variação no consumo de um item ocasionada pela variação do poder aquisitivo, provocada por uma mudança no preço de um bem, mantido constante o preço relativo do bem. Então, no caso do efeito renda, se supõe que o preço relativo é mantido constante e se avalia o efeito que a mudança no preço tem sobre a renda, né? E o efeito que isso vai ter sobre a quantidade consumida, né? Sobre a quantidade consumida do bem. Por exemplo, quando o preço de uma mercadoria cai, ocorre um aumento do seu poder de compra, no poder de compra do consumidor, não é? Então, no efeito renda, eu estou considerando qual é a variação no consumo, o resultado da mudança no poder aquisitivo que é provocada pela mudança no preço do bem.
e estou considerando mantido o mesmo preço relativo. Então, eu faço a hipótese de que está mantido o mesmo preço relativo e vejo apenas o efeito no poder aquisitivo que é causado e no consumo que é causado pela mudança no preço. Uma queda de preço, por exemplo, aumenta o poder aquisitivo. Supondo que o preço relativo está constante, né, qual vai ser o efeito no consumo? Né? Cai o preço, isso aumenta o poder aquisitivo. Então, suponho que o preço relativo não mudou, o que vai acontecer no consumo do bem? Isso é o efeito renda. Então, quando o preço de um bem cai, né, quando o preço de um bem cai, ocorre um aumento de poder aquisitivo, porque o consumidor pode comprar mais dos bens, né? Pode comprar mais de um bem. Então, isso aumenta a renda, né? Isso aumenta a renda. Aumentou, portanto, o poder aquisitivo. Só que o efeito renda ele vai ser diferente. Enquanto o efeito substituição é o mesmo, é sempre negativo, porque o consumidor vai tender a comprar mais do bem que ficou mais barato e a comprar menos do bem que ficou mais caro, então o efeito substituição é sempre negativo. No caso do efeito renda, ele pode ser positivo ou negativo, não é? Uma queda no preço aumenta o poder aquisitivo e vai aumentar o consumo dos bens, aumentar a quantidade demandada do bem, se o bem for normal, porque uma queda de preço aumenta a renda e aumenta a quantidade consumida se o bem for normal. Se o bem for normal. Já se o bem for inferior, a quantidade demandada vai ser reduzida, não é? Aí a quantidade demandada se reduz quando o preço cai. O preço cai, isso aumenta a renda e reduz a quantidade transacionada. Então, o efeito renda pode aumentar, no caso de um preço caindo, o efeito renda pode aumentar a quantidade consumida ou pode diminuir a quantidade consumida. Percebam que no caso do bem normal, o efeito renda ele vai na mesma direção, ele tem o mesmo sinal e vai na mesma direção do efeito substituição. Quando o preço de um bem cai, pelo efeito substituição a quantidade aumenta e pelo efeito renda a quantidade também aumenta, no caso do bem normal. Já no caso do bem inferior, o efeito renda vai na direção contrária do efeito substituição. Quando o preço cai, a quantidade aumenta pelo efeito substituição, mas a quantidade diminui quando o preço cai, no caso do bem inferior, ok? Então é isso que vai levar a resultados diferentes no caso do bem inferior, não é? No caso do bem normal, inequivocamente, não é? Uma queda de preço aumenta a quantidade demandada. Então, a lei da demanda sempre é válida para o bem normal, porque o efeito renda e o efeito substituição vão na mesma direção. Uma queda de preço aumenta a quantidade pelo efeito substituição e uma queda de preço também aumenta a quantidade pelo efeito renda. Aumenta o poder aquisitivo e, como é um bem normal, aumenta a quantidade transacionada. Então, para o caso do bem normal, vale sempre a lei da demanda, uma queda de preço sempre aumenta a quantidade demandada, não é? Porque efeito renda e efeito substituição vão na mesma direção. Já para o bem inferior, eu tenho um efeito renda na direção contrária do efeito substituição. Uma queda no preço aumenta a renda, mas como o bem é inferior, um aumento de renda reduz a quantidade transacionada. Então, o efeito renda é negativo, não é? O efeito renda o efeito renda é positivo, porque a quantidade aqui e o preço vão na mesma direção. É nesse sentido que o efeito renda, a gente diz que o efeito renda é positivo. Então, ele vai na direção contrária do efeito substituição no caso do bem inferior. Então, no caso do bem inferior, eu vou ter duas situações, não é? Se o efeito renda for menor do que o efeito substituição, se o efeito substituição prevalecer, então ainda assim vai valer a lei da demanda
e a redução do preço vai aumentar a quantidade transacionada. Por quê? Porque o efeito renda, apesar de ele ir na direção contrária do efeito substituição, ele é menor do que o efeito substituição. Então, o efeito substituição vai prevalecer e uma queda no preço vai aumentar a quantidade. Então, isso significa que é válida a lei da demanda e é um bem inferior comum. Eu falo que é o comum porque ele atende à lei da demanda. Uma queda no preço aumenta a quantidade transacionada. Se o efeito substituição prevalece, se ele é um bem inferior, mas o efeito substituição prevalece sobre o efeito renda. Por outro lado, se o efeito renda, não é, que vai na direção contrária ao efeito substituição, for maior do que o efeito substituição, né, em módulo, não é? Porque o efeito substituição é negativo e o efeito renda é positivo. Se o efeito substituição em módulo é menor do que o efeito renda, se o efeito renda superar o efeito substituição, aí será um bem de Giffen, não é? Se o efeito renda prevalecer, uma queda no preço vai diminuir a quantidade, porque ela aumenta a quantidade pelo efeito substituição e diminui a quantidade pelo efeito renda. Mas o efeito renda é maior do que o efeito substituição. Então, nesse caso, é um bem inferior e é bem de Giffen, porque uma queda no preço vai diminuir a quantidade consumida do bem. Aí viola a lei da demanda e é um bem de Giffen, não é? É um bem inferior e é Giffen, porque uma queda no preço diminui a quantidade demandada e um aumento de preço vai aumentar a quantidade demandada, porque o efeito renda supera o efeito substituição no caso dos bens de Giffen. Então, a gente tem a possibilidade de 3 bens aqui, não é? Bens normais, efeito renda e efeito substituição vão na mesma direção, o efeito renda reforça o efeito substituição, de que uma queda no preço aumenta a quantidade transacionada, porque o efeito renda reforça o efeito substituição, vão na mesma direção. Bem inferior comum, o bem inferior comum, o efeito renda está na direção contrária do efeito substituição, mas o efeito renda é menor do que o efeito substituição, o efeito substituição supera o efeito renda, não é? E prevalece sobre o efeito renda, então é um bem inferior comum. E o caso do bem de Giffen, em que ele é um bem inferior e o efeito renda vai na direção contrária do efeito substituição e supera, prevalece sobre o efeito substituição. Aí viola a lei da demanda e uma diminuição do preço diminui a quantidade consumida, um aumento de preço aumenta a quantidade consumida. Aí é um bem de Giffen, ok? Vamos lá. Então, quando o preço de uma mercadoria cai, ocorre um aumento no seu poder aquisitivo, no poder aquisitivo dos consumidores. Quando a renda de uma pessoa aumenta, a quantidade demandada do produto pode aumentar ou diminuir. Aumenta quando é normal ou diminui quando o bem é inferior. Então, o efeito renda pode ser na mesma direção do efeito substituição se o bem é normal, e na direção contrária do efeito substituição se o bem é inferior. Porque aí, no caso do bem normal, uma queda de preço aumenta a renda e aumenta a quantidade consumida, no caso do bem normal. No caso do bem inferior, uma queda de preço aumenta a renda e diminui a quantidade consumida. Então, o efeito renda aqui é positivo, uma queda de preço reduz a quantidade transacionada, reduz a quantidade consumida, não é? A quantidade consumida, que vai na direção contrária do efeito substituição. Então, como a gente já falou, no caso dos bens normais, são aqueles em que o aumento da renda aumenta a quantidade demandada. E aí, como que se comporta o efeito renda e o efeito substituição, não é? O efeito renda aumenta a quantidade consumida. Tá? O efeito substituição, uma queda no preço, aumenta a quantidade consumida, porque o efeito renda é sempre negativo. No caso do efeito renda, uma queda no preço aumenta a renda
e aumenta a quantidade consumida, porque o bem é normal. Então, o efeito preço total vai ser uma queda de preço, aumentar a quantidade consumida, porque o efeito renda vai na mesma direção do efeito substituição. Não é? Então, no caso do bem normal, o efeito renda é negativo e, portanto, tem o mesmo sinal do efeito substituição, vai na mesma direção do efeito substituição. Uma queda no preço aumenta a quantidade demandada do bem, sendo válida a lei da demanda. Portanto, é um bem comum. No caso do bem inferior, eu tenho duas situações, não é? No caso do bem inferior, eu tenho duas situações. O efeito renda vai na direção contrária do efeito substituição. Para o efeito substituição, a redução do preço aumenta a quantidade demandada. Então, o efeito substituição é sempre negativo. Para o efeito renda, a redução do preço aumenta a renda real. E aí, considerando que o bem é inferior, ou vai diminuir a quantidade demandada do bem. O bem é inferior, então a redução do preço aumenta a renda real e isso diminui a quantidade demandada do bem, não é? A queda do preço vai diminuir a quantidade demandada do bem, portanto, o efeito renda é positivo e vai na direção contrária do efeito substituição. Aí eu tenho as duas situações, né? Eu tenho dois casos no caso do bem inferior. Se o efeito renda for menor do que o efeito substituição, continua valendo a lei da demanda. Uma queda no preço aumenta a quantidade consumida, porque pelo efeito substituição, que é sempre negativo, uma queda do preço aumenta a quantidade demandada. E o efeito renda, uma queda no preço diminui a quantidade demandada, porque aumenta a renda e como é um bem inferior, diminui a quantidade demandada, vai na direção contrária. Mas como o efeito substituição prevalece, então é um bem inferior comum, em que é válida a lei da demanda, porque o efeito substituição prevalece sobre o efeito renda, não é? E no caso do bem de Giffen, o efeito renda supera o efeito substituição. Pelo efeito substituição, uma queda no preço aumenta a quantidade consumida, mas pelo efeito renda, uma queda no preço diminui a quantidade consumida. Mas como o efeito renda é maior do que o efeito substituição, uma queda de preço diminui a quantidade consumida, aí é um bem inferior Giffen. Então, no caso do bem inferior, quando o preço do bem cai, a quantidade demandada pode subir ou pode cair, né? Por isso, no caso do bem inferior, a quantidade demandada pode subir ou pode cair, né? Ela vai aumentar e vai ser um bem inferior comum quando o efeito substituição supera o efeito renda. E a quantidade vai cair, né? O preço do bem cai e a quantidade cai quando o efeito renda supera o efeito substituição. E nesse caso vai ser um bem de Giffen, né? Então, o bem de Giffen refere-se a um bem cuja quantidade demandada varia diretamente com o preço. Então, no caso do bem de Giffen, a quantidade demandada varia diretamente com o preço, não é? Exatamente porque o efeito renda supera o efeito substituição. Uma redução do preço reduz a quantidade consumida. Um bem, para ser Giffen, ele tem que ser inferior, porque você vê que a renda, o efeito renda, tem que ser contrário ao efeito substituição e tem que superar o efeito substituição, não é? Então, todo bem de Giffen é um bem inferior, mas nem todo bem inferior é um bem de Giffen, porque a gente viu que, mesmo sendo um bem inferior, o efeito renda sendo na direção contrária do efeito substituição, mas se o efeito renda é menor do que o efeito substituição, se o efeito substituição prevalece, ainda assim será um bem comum, né? Não Giffen. Será um bem em que um aumento de preço reduz a quantidade transacionada e uma redução de preço aumenta a quantidade transacionada, ok? Então, o Giffen ele viola a lei da demanda, porque um aumento de preço aumenta a quantidade transacionada e uma diminuição de preço diminui a quantidade transacionada.
Vamos agora fazer alguns exercícios. Vamos fazer algumas questões objetivas relacionadas ao que a gente estudou na aula de hoje. O aumento do preço do estacionamento dos aeroportos resulta em um deslocamento para a direita da curva de demanda por corridas de táxi. O que está acontecendo aqui? Se aumenta o preço do estacionamento, não é? O que vai acontecer? Vai diminuir a demanda por estacionamentos e aumentar a demanda por corridas de táxis. Então, esses bens aqui, esses serviços ou bens, eles são substitutos, concorrentes, não é? Os estacionamentos dos aeroportos e a corrida de táxi, eles são concorrentes. Então, se aumenta o preço dos estacionamentos, os indivíduos vão diminuir a demanda por estacionamento de aeroporto e vai aumentar a demanda por corridas de táxis, não é? Então, isso provoca um deslocamento da curva de demanda de táxi para a direita. Então, está correto, não é? São bens substitutos, o aumento do preço de um aumenta a demanda do outro, porque são concorrentes. Então, desloca a curva de demanda por corrida de táxi para a direita e para cima. Se um bem é de Giffen, então ele deve ser um bem inferior. Correto, a gente viu que todo bem de Giffen é um bem inferior, mas nem todo bem inferior é um bem de Giffen, não é? Então, está correto. Suponha que um aumento substancial dos preços cobrados para o estacionamento de veículos nas grandes cidades eleve a quantidade demandada de corridas de táxi nesses locais. Dessa forma, conclui-se que esse aumento de preços provoca um deslocamento ao longo da demanda por serviços de táxi. Errado, não é? Vejam que é o mesmo conteúdo da questão 1, do item 1, só que agora está falando que ocorre um deslocamento ao longo da demanda por serviço de táxi. Errado, não é? O aumento do preço aqui dos estacionamentos de táxi, dos estacionamentos nas grandes cidades, não é? Aqui já não é dos aeroportos, mas das grandes cidades, não é? Vai causar um deslocamento da curva de demanda por serviço de táxi, um deslocamento para a direita, não é? Então, o item está errado porque não é um movimento ao longo da curva. São serviços concorrentes, então o aumento do preço de um causa deslocamento da curva do outro, né? Causa aumento da demanda do outro, e aumento da demanda é deslocamento da curva e não ao longo da curva. Por isso o item está errado. Quando o preço de um bem varia, se os efeitos de substituição e renda resultam em variações na quantidade em sentidos opostos, tal bem será normal. Errado. A gente viu que no caso do bem normal, o efeito renda e o efeito substituição, né, vão na mesma direção, tem o mesmo sinal. Então, as quantidades variam na mesma direção no caso dos bens normais, não é? Pelo efeito substituição, uma queda de preço aumenta a quantidade consumida. E também pelo efeito renda, uma queda de preço aumenta o poder de compra e aumenta a quantidade demandada do bem, não é? De modo que tanto o efeito renda, como é um bem normal, o aumento de renda aumenta a quantidade demandada. Então, uma queda de preço aumenta a quantidade demandada tanto no efeito substituição quanto no efeito renda. Efeito substituição e efeito renda têm a mesma direção, o efeito renda reforça o efeito substituição no caso do bem normal. Então, se ele está falando aqui que tem sentidos opostos, isso é errado, né? É no caso do bem inferior que efeito substituição e efeito renda têm sentidos opostos. Por isso o item está errado. 5. As possíveis explicações para o aumento do preço de um bem incluem o aumento do preço do bem substituto. Isso é correto, né? Se aumenta o preço do bem substituto, aumenta o preço do bem, né? Porque vai aumentar a demanda do bem, né? Se aumentar o preço do etanol, aumenta a demanda por gasolina e vai aumentar o preço da gasolina porque vai deslocar a curva de demanda de gasolina para cima. Então, está correto, né? O aumento do preço do bem pode... as possíveis explicações para o aumento do preço de um bem incluem o aumento do preço do bem substituto,
ao bem, porque vai aumentar a demanda por esse bem, né, por esse outro bem, e o aumento da renda do consumidor, correto. O aumento da renda do consumidor também pode aumentar o preço de um bem, porque aumenta a demanda. Isso no caso, se for um bem normal. Mas o item está correto, né? Supondo-se que, como são possíveis explicações, então está correto. Eu não posso descartar essa possibilidade, né? No caso, seria um bem normal. Item 6. Supondo-se que no Brasil o uso de transporte coletivo seja um bem inferior, conclui-se que o efeito renda decorrente do aumento do preço das passagens de ônibus contribui para reforçar o efeito de substituição. Errado. A gente sabe que no caso dos bens inferiores, o efeito renda vai na direção contrária do efeito de substituição. Somente no caso dos bens normais é que o efeito renda vai na mesma direção do efeito substituição, né? O que reduz a demanda por esse tipo de transporte. Errado, não é? Então, o uso do transporte coletivo seja bem inferior, o efeito renda decorrente do aumento do preço das passagens contribui para reforçar o efeito de substituição. Errado, não é? Então, aumento do preço da passagem vai reduzir demanda pelo efeito de substituição, mas pelo efeito renda, aumento do preço da passagem reduz a renda e redução de renda aumenta a redução de renda não reduz a demanda, não é? Aumenta a demanda. No caso do redução de renda, aumenta a demanda no caso do bem inferior, né? Vai na direção contrária, né? Vai na direção contrária. O aumento do preço aumenta a demanda no caso do bem inferior, né? Então vai na direção contrária. Por isso está errado, não reforça o efeito de substituição. 7. Os bens de Giffen são bens inferiores cujo efeito de substituição é superior ao efeito renda. Errado, não é? A gente viu que os bens de Giffen são bens inferiores, então o efeito substituição e efeito renda vão na direção contrária, o efeito renda vai na direção contrária do efeito substituição, mas o efeito renda é maior do que o efeito substituição. Portanto, o efeito substituição em módulo é inferior ao efeito renda no caso dos bens de Giffen. Por isso o item está errado, não é? Os bens de Giffen são bens inferiores em que o efeito renda é maior do que o efeito substituição. Se um bem é normal, então ele não pode ser um bem de Giffen, correto, não é? Um bem normal não pode ser um bem de Giffen. Somente bem inferior. Todo bem de Giffen é um bem inferior. Um bem normal não pode ser um bem de Giffen, porque um bem normal sempre tem efeito de substituição e efeito renda na mesma direção. O efeito renda vai reforçar o efeito de substituição e uma queda do preço aumenta a quantidade demandada do bem. E uma redução de preço, uma redução de preço aumenta a quantidade demandada do bem e um aumento de preço diminui a quantidade demandada do bem. Ok? Então, gente, é isso para a aula de hoje. Eu deixei também algumas questões discursivas. Durante a semana eu passo uma proposta de resolução dessas questões discursivas, e a gente continua na próxima semana. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no nosso grupo, e continuaremos na próxima semana. Muito obrigado e até a próxima aula.